Boa tarde a todos. Dando prosseguimento aos trabalhos, eu tenho o privilégio de apresentar o professor Fernando Barbalho, grande professor de Direito Administrativo, premiado professor da Fundação Getúlio Vargas, que vai iniciar o painel o Direito Administrativo diante das novas realidades, com o tema Transadministrativismo e Esporte. Obrigado, Rafael. Vocês têm que dar um desconto ao Rafael, que o Rafael foi estagiário da casa. A amizade vem de longe, mas é um prazer estar ao lado dele aqui. Também é professor premiado na FGV, com muito menos idade que eu. O Rafael é a prova do que esse congresso representa. O Rafael foi estagiário aqui da casa, foi pupilo do Marcos, como quase todos nós, do Marcos Juruena, e desde então vem se destacando uma produção acadêmica consistente. Ele é o retrato dos novos talentos que o pessoal tanto fala, quando começa a falar aqui, fala dos grandes nomes e dos novos talentos. O Rafael é um dos novos talentos. Seguindo, quase que virou uma tradição, né? Tem algumas tradições aqui, né? A vigília do direito administrativo e o Fernando Barbalho falando de esporte, arrumando um jeito de encaixar esporte com direito administrativo. Mas isso acho que é um tributo que eu pago ao próprio Marcos Juruena. Eu comecei a trabalhar com essa matéria muito estimulado pelo Marcos, quando o Brasil começou a se candidatar a sediar a Copa, sediar a Olimpíada. Eu lembro até hoje o dia que a gente ganhou o dia de sediar a Olimpíada, falei com o Marcos ao telefone: Marcos, vamos ter trabalho pra caramba, né? E então é um tributo que eu pago a memória sempre presente do Marcos. Bem, e o tema desse ano, que é Transadministrativo e Esporte, além de ser esse tributo ao Marcos, é um tributo ao professor Diogo, né, que vem sendo praticamente o único, se não o único, pioneiro em falar de transadministrativismo no Brasil. Grande parte dessa exposição hoje é calcada em 2 artigos singulares do professor Diogo, em que ele fala de transadministrativismo, globalização e direito administrativo. Pois bem, quando a gente fala de transadministrativismo, ou seja, de um direito administrativo que vai além do limite de um Estado determinado, a gente tem que fazer a remissão ao processo de globalização, né? É um processo presente na vida de todos, que há muito tempo já se fala disso, a gente já está há uns 20 anos enfrentando, ou vivenciando, melhor dizendo, esse processo de globalização, e decorre dessas transformações no mundo pós-moderno. A gente está aqui num painel que fala das novas realidades. O Rafael, posteriormente, vai falar de direito administrativo e uma tecnologia específica. A Patrícia vai falar de novas tecnologias em geral. E são essas novas tecnologias que propiciaram uma redução dos limites do mundo, um encurtamento das distâncias, especialmente na área de comunicações, de telecomunicações. Hoje, a gente fala com qualquer pessoa, resolve qualquer problema, né? Outro dia estava conversando, minha esposa que está aqui, integrante da Procuradoria Federal, a AGU já está experimentando o trabalho remoto. O procurador não necessita estar fisicamente no local, na sede da Procuradoria, para poder desempenhar a sua função. Então, o trabalho remoto é cada vez mais presente, as comunicações são cada vez mais instantâneas, a circulação de informação é muito grande, e isso propicia uma troca maior, sob o ponto de vista comercial, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista cultural. Então, o que nós temos, até na esteira do que o próprio professor Diogo fala nos seus artigos, é a globalização como um fato. O que não se mistura e não se confunde no valor que você tenha sobre a globalização. Eu falei assim, estamos vivenciando, até me corrigir, né? A gente está enfrentando esse processo, na verdade não está enfrentando, está vivenciando esse processo. Mas para muita gente com uma postura política que seja um pouco diferente, né, ou um pouco mais à esquerda, diferente da minha, que o tio é liberal, né,
o pessoal mais à esquerda tem uma resistência, e o pessoal mais à direita, o espectro mais extrema-direita, também resiste ao processo de globalização. A gente vê hoje em dia, por exemplo, tem um exemplo do Brexit, o plebiscito que acabou redundando na saída, na deliberação pela saída do Reino Unido da União Europeia, várias iniciativas nesse sentido ao redor da Europa. A própria eleição americana mostra isso, a ascensão do Donald Trump é uma reação tanto quanto populista, com um apelo ao nacionalismo, a questão do muro, a questão de que ele vai manter as empresas nos Estados Unidos, vai trazer os empregos de volta para os Estados Unidos, vai rejeitar todos os acordos comerciais que os Estados Unidos tenham assinado. Essa é uma rejeição, é uma valoração negativa da globalização. A gente vê hoje em dia até, pode constatar um certo refluxo nessa tendência globalizante, mas fato é que existem interesses econômicos e sociais que já estão consolidados. Eu estou tendo a oportunidade de fazer uma pós-graduação à distância na Inglaterra. Eu, 4 vezes por ano, me submeto ao sacrifício enorme de ir à Inglaterra para ter aulas presenciais. E conviver na Inglaterra nesse período é extremamente interessante. Por quê? Porque a sociedade inglesa, uma boa parte da sociedade inglesa, incorporou os valores da União Europeia, da integração, e não se sabe o que vai acontecer. Então, assim, por mais que o Reino Unido vá sair, por exemplo, a universidade onde eu estudo tem uma série de estudantes estrangeiros. Na minha turma tem um irlandês, um cidadão da República da Irlanda, não da Irlanda do Norte, tem um suíço, tem um alemão, tem eu. Então, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista cultural, essas pessoas já estão todas integradas à universidade. O Reino Unido vai sair, o que vai acontecer? Com as linhas de pesquisa, com os cursos, com a estrutura que se criou nas universidades para absorver essa demanda de alunos que vem. E, sob o ponto de vista econômico, uma grande questão que existe hoje no Reino Unido Londres hoje é o centro financeiro da Europa. Se o Reino Unido sair, haverá alguma exceção, algum regime diferenciado para a indústria financeira, para o segmento financeiro, no sentido de preservar os seus negócios? Então, esses interesses econômicos e sociais consolidados são uma plataforma para a criação do que a doutrina chama de direito administrativo global, ou, mais especificamente, o transadministrativismo. Quais são os fatores que induzem essa globalização jurídica? Porque a própria doutrina discute se há um descompasso entre essa globalização econômica, essa globalização de interesses sociais e o mesmo processo de integração sob o ponto de vista jurídico. Tá? E o professor Sabino Cassese, que é autor de algumas obras multicitadas pelo professor Diogo, tanto no seu trabalho quanto na conferência que ele deu ontem, né, fala que não há esse descompasso, que já há um sistema jurídico, uma ordem jurídica institucionalizada, só que em parâmetros diferentes. Se nós formos, por exemplo, a doutrina do professor Carlos Ari Sundfeld, ele fala da globalização jurídica e fala, olha, a globalização econômica é um dos fatores que induz essa globalização jurídica. Da mesma forma, a internacionalização dos direitos humanos. O professor Norberto Bobbio já falava, os direitos humanos já são uma realidade posta, não é uma questão de se reconhecer ou não os direitos humanos, mas sim de como implementá-los, de como efetivá-los concretamente na realidade dos diversos países. Essa internacionalização dos direitos humanos, inclusive, gera um movimento, um entendimento doutrinário de que haveria um transconstitucionalismo, ou seja, é o que o professor Diogo de Figueiredo chama de constitucionalismo aberto. A Constituição se abre para valores universais. Um exemplo que está positivado na nossa Carta Magna está lá no artigo 1º, que o Brasil se compromete a respeitar princípios da ordem internacional. E, finalmente, a integração regional, cujo maior exemplo é a União Europeia, né, que promove uma integração jurídica, uma necessidade de adaptação dos
dos sistemas, dos ordenamentos jurídicos nacionais a uma realidade maior. Eu vou dar uma pausa aqui, chamar a doutora Patrícia. Não? Ó, chegou o craque. Agora, por enquanto, eu quis trazer aqui para ver se o Márcio Araújo tinha uma companhia melhor, né? Mas vamos lá. Então, com relação à globalização jurídica, esses três fatores induzem... Estava vendo aqui quanto tempo eu tenho. Estava vendo se a doutora Patrícia ia estar. Eu ia devagar, agora eu vou rápido. Mas vamos lá. Esses três fatores induzem essa globalização jurídica. E a partir desse fenômeno de uma globalização jurídica, de uma harmonização e uma integração de sistemas jurídicos no sentido de disciplinar relações que extrapolam o limite do Estado, a doutrina constata a formação de três ordenamentos jurídicos que se comunicam, né? Os ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais, que são os ordenamentos jurídicos tradicionalmente reconhecidos, que são baseados na territorialidade. Ou seja, o ordenamento nacional é aquele que se impõe dentro dos limites de determinado Estado, e o ordenamento internacional é aquele que os Estados reconhecem como aplicável na seara internacional ou na relação entre esses Estados. Então, a pedra de toque desses dois ordenamentos é a territorialidade, ou seja, o exercício da soberania no âmbito nacional e o reconhecimento de direitos na esfera internacional, mas sempre partindo desses entes limitados ou caracterizados por territórios. Com essa globalização jurídica, a gente vê a emergência de ordenamentos jurídicos transnacionais, que não mais se baseiam nesse elemento territorial. Eles não se prendem à aplicação a um território. E sim, eles normalmente incidem sobre determinado tipo de relação jurídica, relação social, comercial, econômica. Então, dependendo da atividade desenvolvida em âmbito transnacional, em âmbito que transcenda o limite de um Estado só, você vai começar a ver a construção de um ordenamento jurídico transnacional. Isso decorre muito, por exemplo, dentre vários fatores, do esvaziamento e do enfraquecimento do Estado, né? Por exemplo, um fenômeno de esvaziamento consentido pelo próprio Estado, em certa medida, por exemplo, são as políticas regulatórias, em que você tira da esfera da administração direta, da atuação do Estado propriamente dito, e entrega a uma autoridade independente. Você esvazia um pouco o poder de império do Estado para caminhar para uma forma de atuação administrativa, de uma atuação parajurisdicional, de uma atuação paranormativa, de índole consensual. E um enfraquecimento propriamente dito do Estado. Hoje a gente tem dois grandes exemplos que mostram o déficit de força do Estado em relação a determinadas atividades. Primeira delas, mercado financeiro internacional. O que há de ação especulativa, que praticamente dobra os joelhos de qualquer Estado, hoje em dia é cada vez mais recorrente, né? Grécia ficou sujeita a isso quando o partido de esquerda acabou chegando ao poder, e a especulação sobre se a Grécia iria ou não conseguir honrar seus compromissos, iria ou não se manter dentro da zona do euro, tudo isso gera uma especulação financeira que os Estados não podem conter. A crise iniciada em 2008 nos Estados Unidos também é um outro exemplo de como o mercado financeiro funciona independentemente da força ou da vontade de determinado Estado em conter um ou outro efeito. E outro exemplo é o terrorismo internacional. Hoje em dia, há um esforço, por exemplo, muito grande dos Estados Unidos na guerra ao terrorismo e tudo mais, mas se percebe claramente que é um combate que não se faz mais da forma tradicional e que não será ganho por um Estado isoladamente.
a situação da Síria, em que demanda-se que os Estados Unidos e a Rússia e países da União Europeia se integrem no esforço de combate, mostra que há um espaço que transcende os limites do Estado, que transcendem os interesses de um só Estado. Bem, descendo ao nível do dia a dia, o cotidiano das relações que se estabelecem para além dos limites estatais, surge essa figura do transadministrativismo. E é muito bem definida pelo professor Diogo de Figueiredo como uma disciplina jurídica das relações assimétricas de poder que se institucionaliza fora e além do Estado. E aqui é interessante, quando a gente aprende administrativo lá na graduação, a gente vê lá o que distingue o direito administrativo e outras disciplinas do ramo do direito público como matérias, disciplinas distintas, com um regime distinto, por exemplo, do direito civil. São justamente as relações assimétricas entre o Estado, num ordenamento jurídico nacional, e o indivíduo destinatário ou sujeito às regras e princípios de direito administrativo. Pois bem, o que a gente vê com o estabelecimento de relações entre um indivíduo num país e um outro indivíduo no outro, entre um indivíduo e uma entidade, entre duas entidades privadas, no âmbito transnacional, não somente no âmbito internacional, mas no âmbito que prescinde de uma intervenção do Estado, é que muitas vezes essa relação pode se configurar como uma relação assimétrica. E aqui começa a surgir a ideia, a imbricação, melhor dizendo, entre transadministrativismo e esporte. Talvez o melhor exemplo, e é o exemplo mais fácil que vem na cabeça de qualquer um que fale de um direito transnacional, é falar do ordenamento que rege o esporte em âmbito internacional. Né? A gente viu claramente esse exemplo nos anos que passaram. O Brasil, para sediar a Copa, teve que se jungir a regras estabelecidas pela FIFA. Para sediar os Jogos Olímpicos, teve que se jungir a regras impostas pelo Comitê Olímpico Internacional. Os países, clubes e atletas que pretendem disputar competições em âmbito internacional têm que se submeter ao regramento estabelecido pelas federações internacionais, pelo Comitê Olímpico Internacional, pela FIFA, e dependendo de cada esporte, cada entidade de administração. Então, o que nós vemos aqui é que há essa simetria. Se eu quiser ser um atleta que compete em nível internacional, por exemplo, na natação, eu tenho que me submeter às regras da FINA. Não existe outra forma. Agora, por que não existe outra forma? Eu podia juntar aqui com o Rafael mais meia dúzia de pessoas, vamos fazer a Federação dos Nadadores Gordinhos. Pronto, eu e ele e mais algumas pessoas. Né? Mas isso não teria a atratividade que uma competição da FINA tem. Então, uma questão importante dessa transestatalidade, desse novo direito administrativo, é a edição de normas e o reconhecimento de autoridade pelo consenso. Ou seja, o princípio que sustenta a construção de uma ordem transadministrativa deve essencialmente ser um princípio democrático, ou seja, é o reconhecimento de uma entidade, muitas vezes privada, como repositório de legitimidade para normatizar e disciplinar aquela atividade, que faz crescer e se desenvolver um direito administrativo em âmbito global. E, como eu ia dizendo, o esporte tem essa vocação internacional. O que qualquer atleta ou qualquer equipe que começa a se engajar em atividade esportiva quer, em última instância, ser campeão mundial. Todo mundo quer ser campeão mundial, até o Palmeiras, que não tem título mundial. Né? Mas o esporte ele tem características muito próprias e é vocacionado para ser esse fator de integração internacional. É o que eu chamo aqui de fator de integração da aldeia global. A gente viveu isso há um mês atrás, na Olimpíada.
E, ao mesmo tempo que ele desempenha essa função cultural, essa função social de integração internacional, de promoção de valores mais elevados, ele também se constitui num importante segmento econômico. Estudos mostram que na União Europeia, 3% do PIB da União Europeia ele é constituído por atividades esportivas. E no âmbito da União Europeia vem o reforço normativo, né? Tanto o Tratado da União Europeia quanto o chamado White Paper, que é um documento que instrui diretrizes da União Europeia no âmbito do esporte, reconhece um monopólio virtual. A Europa reconhece uma estrutura piramidal no esporte, em que as federações nacionais respondem a federações internacionais, que respondem a continentes, que acabam se vinculando ao Comitê Olímpico Internacional. Ou seja, a própria legislação europeia reconhece explicitamente a formação de uma ordem monopolista sob o ponto de vista de regulação do esporte. E o esporte, hoje em dia, busca justamente essa afirmação da sua capacidade de autorregulação. Primeiro, por conta desses elevados ideais que o esporte representa, e segundo, pela especificidade da atividade esportiva, né? O esporte é o único lugar onde você pode dar um murro na cara de uma pessoa e não ir preso, né? Dentre outros exemplos. E uma série de atividades esportivas comportam restrições que normalmente não comportaria em outros âmbitos. Entretanto, o regramento normal do esporte vem se chocando, por exemplo, no âmbito da União Europeia, com a questão das liberdades econômicas. O caso mais emblemático é o caso Bosman, que não conseguia jogar por um determinado clube, e aí a livre circulação de trabalhadores foi o valor que consagrou a possibilidade dele conseguir jogar no clube que ele pretendia, de praticamente acabar com a figura do passe na União Europeia e mais, de acabar com o limite de jogadores estrangeiros em cada clube. Ou seja, este é um embate, é um campo de embate entre o direito autorregulado e as imposições de ordem pública que a União Europeia considera fundamentais. Outro caso emblemático é o caso chamado Meca Medina, de 2 atletas que foram flagrados no doping, competição de natação. E eles resistiram até o final, questionaram judicialmente a imposição de um banimento da atividade, porque era a atividade econômica deles, o cara é atleta profissional. Nesse momento, esse julgamento é um ponto de virada no âmbito da União Europeia, justamente porque ele reconhece que, apesar do esporte ser específico, ele tem emanações econômicas. E ainda que a regra seja específica do esporte, ele vai se submeter, ele tem que se submeter a princípios elementares, fundamentais da União Europeia. Então, nesse embate, nesse contraste entre uma aspiração autorregulatória e a construção e a observância de princípios fundamentais da União Europeia, a Corte de Arbitragem, ou a Corte Arbitral do Esporte, chamado CAS, ele desempenha um papel importante de incentivo a boas práticas de governança, de garantia processual para atletas que se submetem a processos disciplinares, tanto por doping quanto por infrações no campo de jogo, a harmonização de parâmetros jurídicos. Mas a grande questão, com uma visão prospectiva do que o esporte pode criar como uma ordem transnacional, é justamente a submissão a princípios democráticos. Essa autorregulação e essa pureza de ideais, ela não resiste muito à observação de que, por exemplo, a FIFA está envolvida em escândalos enormes, que o COI também já teve envolvido em escândalos de suborno para escolher sede de Olimpíada, que a Federação Internacional de Atletismo também sucumbe sob severas críticas. Então, tudo isso muito derivado de um certo arbítrio ou de uma certa falta de transparência ou de uma tendência à eternização de dirigentes no âmbito esportivo. Então, a visão prospectiva que se tem que ter
nessa relação entre um direito administrativo global, entre um transadministrativo, o fenômeno do transadministrativismo e a formação de uma ordem global, sob o ponto de vista jurídico, no esporte, ou seja, do esporte se caracterizar como uma vertente do direito administrativo global, é justamente a manutenção, a preservação do que o professor Sundfeld chama de dogma de que o ato da administração não pode ser fruto do capricho. O que a gente viu, por exemplo, na última edição dos Jogos Paralímpicos foi a Rússia excluída de toda a competição, coisa que não se consegue sequer no mercado financeiro. A ordem esportiva tem este poder efetivo de usar, por exemplo, um novo método de direito administrativo, que é a exclusão de determinado filiado da sua ordem institucional. Mas isso só vai prevalecer se a ordem esportiva efetivamente absorver valores de democracia, de proporcionalidade, de devido processo legal, de respeito à individualidade de cada atleta ou à autonomia de cada federação. Era o que me cabia falar em tão pouco tempo aqui. Agradeço a paciência de todos, a condução do Rafael. Vou chamar a Patrícia para integrar a mesa. Muito obrigado.